Ok, vamos lá. Então, bom, o Gabriel já me conhece, o Gabriel já trabalhou comigo, né, com produção virtual, quando eu estava na cena virtual. Depois o Gabriel também foi trabalhar com o pessoal do Pixeltop, né, Gabriel? Então ganhou uma experiência ali com o Sim, pessoal sim. da Enecan, né? Então um pouquinho da minha formação, eu sou arquiteto, já fiz cinema, televisão, animação, realidade virtual, né? Então atualmente, né, eu venho trabalhando desde a cenografia convencional e depois migrei para a cenografia virtual. Comecei na Globo em 2018 com essa parte de cenografia virtual e atualmente estou integrando o time de produção virtual da Globo com o painel de LED, né? Que é onde eles estão começando a fazer as séries, novelas, toda a parte de dramaturgia, né, de lo que es Globo, né? Ya he trabajado para diversos clientes, né, diversos tipos de proyectos también, né, mas todos de alguna forma tienen una conexión com produção virtual, né. Isso é um pouquinho de alguns trabalhos que a gente já fez, né. A gente, como eu tinha comentado, comecei com essa parte de produção virtual na Globo, então primeiro o Big Brother que a gente fez usando essa tecnologia, não de produção virtual, porque a Globo já faz produção virtual há mais de 20 anos, né? Só que fazia com outros sistemas, não com sistemas que a gente conhece hoje em dia, que é o Unreal. O Unreal é bem diferente, né? Ele traz uma questão de real time e maior processamento de informação, né? Com modelos 3D, que aí você consegue trazer maior realismo às cenas, né? É claro que Big Brother, né, o programa é variedades, então não tem essa questão do realismo, é uma coisa meio game, meio jogo, né? Então, e também como eram as primeiras vezes usando essa tecnologia, era mais difícil de chegar a esse realismo, né? Algo bem diferente do que é agora, né? Agora que a Globo tem um estúdio de produção virtual, agora sim a gente pode dizer que temos cenas realistas, né, sendo feitas nesses sistemas, né? Então, vários trabalhos com realidade virtual. O interessante é que quem trabalha na indústria de. Por muitas vezes eu me perguntei, poxa, mas por que contratar o pessoal de games para produção virtual, né? E sinceramente, depois de um tempo, eu entendi, trabalhando com realidade virtual, né, Gabriel? Tem toda essa parte de otimização de cena e de assets que é Tem tudo a extremamente ver. importante, né? E que se você não faz isso, o teu cenário ele estoura FPS, ele não roda, ele não vai rodar. Então muitas vezes você tem artistas da indústria que fazem cenários incrivelmente bem, mas quando chega para processar no teu sistema, ele simplesmente não roda. E o tempo que você vai gastar para otimizar aquela cena, a grande maioria das vezes você destrói a cena na hora da otimização. Então isso é um fator fundamental que precisa ser levado em conta, né? Não pode ser feito de qualquer forma, né? Então a gente tem trabalhado com diversos sistemas, tanto com painel de LED, um dos últimos que eu fiz foi para o Gloob, para uma série de 3 episódios também. Depois consultorias para diversos estúdios, tanto Chroma, painel de LED, hoje em dia consigo entender realmente as diferenças, né, gritantes que tem entre trabalhar com Chroma e painel de LED, né, porque a grande maioria das produções não tem dinheiro para trabalhar com painel de LED. Painel de LED é caro, assim, tem que admitir, é caro. É caro não é só quando você vai produzir um conteúdo, mas como é que você mantém esse sistema, né? É interessante que quando você vai gravar num estúdio, não seja um estúdio que monta e desmonta, porque esse problema de um estúdio que monta e desmonta traz inúmeros problemas numa produção, né? Um painel de produção virtual que são extremamente caros e sensíveis, se você monta e desmonta o tempo todo, uma hora ele vai ficar desalinhado, vai queimar pixel, vai começar a trazer uma série de problemas que não compensa, né? Então, já com Chroma, a grande diferença, né, tem toda aquela questão de recorte e iluminação, porque desde o momento em que você tem que recortar de uma forma muito precisa e você precisa ter bastante luz, isso pode ter limitado de várias formas. E depois você tem que fazer toda uma iluminação para esse chroma para que o personagem, os cenários, a cenografia física que está ali, ela possa se integrar muito bem com o cenário virtual. Senão ele fica fake demais, ele fica falso. Algo que com painel de LED ele se torna mais, não vou dizer mais simples, mas visualmente, como eu posso dizer, melhor montado, é mais fácil de você. Porque o que acontece? No Chroma você tem que estar vendo numa tela.
né? Você não está olhando fisicamente o resultado que está te dando ali. Então isso para mim realmente faz muita diferença e agiliza muito a produção com painel de LED. Só que painel de LED é caro, né? Você não adianta só ter o painel de LED atrás, precisa ter laterais, precisa ter teto também, porque é isso que vai fazer o volume de iluminação, para que a iluminação quando bater no ator parecer real. Porque sem isso ele não fica legal. Chroma dá para trabalhar, dá para fazer muitas coisas interessantes, tem muitos estúdios trabalhando bem com isso, mas você precisa ter uma boa iluminação. Esse também é um vídeo que eu vou compartilhar que está na internet também, da Globo. Deixa eu ver se dá pra ele conseguir abrir o link aqui. Não está abrindo o link. Esse link está aberto aqui. Esse aqui é o estúdio que a Globo está agora. Como podem ver, é um estúdio bem grande. Isso está na internet, tá? Isso é a divulgação da própria Globo. Então, painel de LEDs no teto, laterais, lá no fundo. Eles fizeram até um vídeo também da própria Globo para vocês verem, assim. E não é barato, né? É uma tecnologia que é cara, né? E para ficar bom. Eu vi essa matéria, mas eu não me lembro. É no Rio ou em São Paulo, É no Omar? Rio, no Rio. É no Isso Rio, aqui no tá. Rio para você ver, né? São Paulo é quem detém o dinheiro, né? E aquilo, assim, para falar de produção virtual, Brasil é eixo Rio-São Paulo. Rio de Janeiro Sim. ficou durante muito tempo. Rio de Janeiro ele só se mantém no audiovisual e tem que admitir isso graças à Globo, né? Tem outras produtoras, mas assim a Globo, o volume de trabalho, ela só por si só ela meio que supera São Paulo. É impressionante assim. São Paulo tem muita coisa acontecendo, tem dinheiro, tem investimento, mas não tem em São Paulo uma infraestrutura como a Globo tem aqui no Rio de Janeiro. Claro, tem a Globo em São Paulo também. São Paulo também está fazendo produção virtual, mas infraestrutura como a Globo tem, não. Acho que o Imagino. videozinho parou. Tá lendo aqui a internet. Ainda tem isso. Deixa eu ver. O vídeo deles está carregando meio lento. Mas é para vocês verem que eles estão gravando vários conteúdos lá, mas é um trabalho de cenografia com virtual muito grande, assim. Isso talvez seja o grande diferencial. E talvez acho que isso falte um pouco para quem trabalha com croma, né? Porque quando o pessoal trabalha com croma, ele normalmente não coloca cenografia, ou coloca muito pouco, coloca só uma bancada logo ali na frente e acabou. E quando você trabalha com painel de LED, não, toda a tua frente, ela tá demorando aqui o vídeo da Globo, aqui a transmissão deles. Eu vou passar para um outro conteúdo que mostra um pouquinho essa parte dessa parte que eu tô falando agora. Isso aqui é interessante. Depois eu vou falar um pouquinho da emenda, né? Então, que diferença é essa, né? Quando você tem o chroma, é interessante que você tenha cenografia, né? Porque se você não tem cenografia nela, e tudo foi virtual, o teu olho vai direto para o virtual, vai detectar alguma coisa falsa ali, não vai acreditar. Vai ser difícil de você fazer sombras realistas, reflexos realistas. Tudo isso começa a complicar, né? Aí você começa a ter que usar outros recursos para gerar isso, né? E isso complica demais. Então, quanto mais cenografia você tiver no teu chroma, isso vai te ajudar a fazer integração, né? Por que o painel de LED parece tão real? Justamente por isso. Isso talvez não é só o painel de LED, é a cenografia também. Então, aqui você vê alguns exemplos de chroma bem aplicados, né? Aqui, por exemplo, sofás, tudo que eu estiver em primeiro plano é isso. E com painel de LED, você tem toda uma frente aqui, ó, que é de verdade. Esse de verdade é que vai dar um match entre os dois, né? Que faz toda a diferença de uma boa produção, né? Então você vê aqui o resultado, como é que fica real. Cara, é outro nível de produção, né?
Mas quando você trabalha com painel de LED, tem várias questões envolvidas, né? Desde um gerador equilibrado, calibrado corretamente. Então, assim, são muitas coisas. O time que trabalha com painel de LED não é pequeno, é um time grande também, assim. Muitas pessoas envolvidas, né? Um time só para resolver questões de tracking, sistema. Um outro time só para resolver a questão dos cenários virtuais. Tem a parte de programação, blueprint. E tem uma outra coisa que ninguém fala, assim, né? E como é que resolve a integração do virtual, né? Como você faz o match do virtual que está aqui atrás com o real que está aqui na frente, né? Em termos de cor, em termos de textura, né? Porque você tem que expor todas as variáveis deste cenário que está aqui atrás. E para você expor todas essas variáveis, tem um trabalho de programação, de blueprint, não Unreal, gigante. Não? Você tem que pegar essa parede, expor as variáveis de cor, de textura, de escala, de roughness, de cada um desses itens, para que depois no sistema de composição, no software de composição, seja um Disguise, seja Pixeltop, o que for, você poder equilibrar, ajustar esses parâmetros para que eles se aproximem o máximo à cenografia real que está aqui na frente. E isso é um baita trampo. Talvez nesse momento é o que dá mais trabalho para você afinar, ajustar, para se aproximar. Porque quando o diretor abre a câmera na lente, todos esses parâmetros precisam ser ajustados, né? E precisam ser ajustados de acordo com o tipo de lente que está sendo usada, né? Então, assim, é uma matemática ainda trabalhosa, né? Esse é um estúdio da 55 em São Paulo. Como vocês veem também, eles bastante cenografia aqui na frente e painel de LED ali atrás. Né? Aqui alguns exemplos de como é que essa tecnologia com painel de LED realmente é para onde vai. É o que tem que ser. Para mim, assim, painel de LED é o que tem que ser. É como você deve gravar a produção virtual. Né? Chroma você faz por uma questão financeira, essa é a verdade. Né? Porque os benefícios que você ganha com o painel de LED são absurdos, assim, em termos se estamos falando de séries, qualidade de imagem, realismo, é para isso que você vai. Não que não dê para fazer com Chroma, mas é um trabalho muito grande para você afinar, para você conseguir chegar nesse resultado, né? Imagina a quantidade de pessoas que você teria que recortar com Chroma essa cena. Ah, não pode ter verde. Ah, não pode ter azul, sabe? É complexo essa matemática, né? E isso pode causar muito estresse para a direção, principalmente para quem está começando agora. Né? Diretores novos que ainda não mexeram com essa tecnologia e vão para o Chroma, muitas vezes ficam frustrados, né? Porque tem muitas limitações. E numa gravação você não pode trazer isso, né? Isso não é legal. Então você tem vários exemplos onde essa técnica com painel de LED se usa. E novamente, preciso um painel de LED gigante ou grande como outros estúdios como a Quanta, 55, Casablanca tem? Não necessariamente. Se você tem uma produção menor, você pode ter um painel de LED menor. E esses exemplos que estão aqui são painéis de LEDs menores, tipo estamos falando de um painel de LED de 8x4, 10x5, algo assim. Né? Esses outros estúdios que eu mencionei agora, são bem maiores, são painéis de LED mais do dobro do tamanho disso, né? Esses não, esses são estúdios menores, você vê que os painéis de LED são menores, mas novamente, são cenas enquadradas mais fechadas, né? E o que é interessante é que você só vai entender como é que essa tecnologia funciona e como é que essa tecnologia, os benefícios que ela te traz fazendo. Porque é fazendo que você vai entender todas as possibilidades do que pode ser construído com essa tecnologia. Então, por exemplo, fazer cenas de fogo, né? Ou perigosas assim como essa, pô, complexo, né? Numa gravação. Agora com painel de LED, e você ainda pode trazer uma camada de pós-produção para isso, colocando coisas em primeiro plano, né? A parte das faíscas. Então, você ainda não quer dizer que a produção virtual já gravou e é isso. Não, você ainda pode adicionar, fazer uma pós, mas o que me refiro é que você está vendo isso no set, na gravação, né? Você não vai imaginar e ver isso só depois, lá na frente, sabe? Então, acho que isso talvez seja um maior benefício que a produção virtual tem. Você poder ver isso no set. Poder ver isso no set é deslumbrante. Assim, não tem uma pessoa que está no set
e vê isso acontecendo no painel de LED e se impressiona, né? É o que realmente as pessoas querem. A questão é, as pessoas podem pagar por isso? Vai demorar um pouco ainda, né? Acho que precisa haver um equilíbrio entre o que pode ser feito, ou estúdios menores, né? Para poder fazer esse tipo de produção, porque é caro, infelizmente ainda é caro, né? Eu tenho vários trabalhos feitos não só com a Globo, mas com outros estúdios. Então, assim, o Chroma te possibilita muitas possibilidades. Você vê que tem muito cenário virtual aqui, ó, e a única coisa de verdade é a cama ali atrás, né? Mas, é claro, tem que parecer real. E para parecer real, quanto mais elementos reais você trouxer na cena, é melhor. Aqui, por exemplo, o Big Brother, tudo que está ali atrás é real. Só o que está nesse fosso aqui do lado do Life é virtual, mas você vê que há uma integração, né? Há um estilo que se comunica entre eles, né? A Big Brother tem um estilo gráfico, é game, é diferente, né? Aqui também era um estilo gráfico game também nesse projeto da CCXP. Da live do Alok também era uma questão mais fantástica também, né? Mas que funcionou, né, com o XR, né? Na época realmente foi um baita desafio fazer XR com as soluções que tínhamos no mercado, não era algo que estava muito evoluído em termos de software, sistema, Unreal, era tudo muito recente. Mas existem soluções como essa, por exemplo, que está aqui, ó, que foi feita com uma câmera parada e que deu um efeito interessante, sabe? Então assim, é possível fazer várias. Esse já foi do Gloob, já com painel de LED atrás, né? Também, novamente, conseguimos fazer painel de LED, produção virtual para uma série de televisão infantil que não tinha também muitos recursos, sim. Mas houve todo um estudo justamente para ver as limitações orçamentárias, né? Para ver de que forma conseguimos trazer o painel de LED mesmo com um orçamento muito curto, né? Que não tinha muitos recursos. Então, dá para fazer? Sim, dá para fazer, mas precisa tudo ser muito bem avaliado, né? Com relação a custos, né? Vamos falar um pouquinho do curso, né? O que está incluído nesse curso de produção virtual. Como vocês vão poder ver aqui, tem a página do curso, né? Quando a pessoa acessa, compra o curso, eu estou com um desconto de 50% do valor. Esse curso, para que vocês vejam, é o mesmo curso que foi dado na Academia Internacional de Cinema. Então é um curso bem completo, bem compacto. Eu tirei todos os excessos. Unreal é gigante para você aprender, tem muitas coisas para você aprender. Mas o problema de você fazer um curso de Unreal é que eles vão querer te botar para você aprender games. E não é games o que você aplica na produção virtual, você aplica uma outra coisa na produção virtual. Os comandos, os que você precisa para fazer produção virtual não são tão grandes como os cursos de games te passam. Então, muita coisa do que você aprende nesses cursos de 1 ano, 2 anos de Unreal, você joga fora, porque você nunca vai usar. Né, Gabriel? A gente só usou quando trabalhou com realidade virtual, mas aí é outra história. Mas com produção virtual, não. Com produção virtual acabamos usando tudo. Então, nesse curso eu foco muito nisso. Eu não uso essas outras ferramentas. Eu só uso aquilo que vai ser usado para criar os cenários virtuais. Então, ele é muito direto, né? Então, cada aula realmente eu toco sobre uma questão específica. É um curso básico, sim, introdutório, porque se eu começar a ver coisas mais complexas, a pessoa que está tendo um primeiro contato com o Unreal, ele vai ter realmente dificuldades, pode desistir também, porque é normal, é o primeiro contato, é uma ferramenta com uma interface bem diferente, né? Para mim, que eu vinha do 3D Studio Max e eu já trabalhava com 3D há muito tempo, eu trabalho no Max desde 93, então, estamos falando mais de quase 30 anos, então é muito tempo conhecendo a interface do Max. E a interface da Unreal, ela se assemelha um pouco a isso, né? Em termos de lógica, de onde estão as coisas, né? Então eu meio que me acostumei um pouco e nas últimas versões, desde a 4, desde a 3, 4, agora que 5 melhorou absurdamente, assim. É outra engine, tem um outro poder de fogo. A 5.4 realmente está bem melhor. Então, vocês vão poder ver que no curso eu categorizei por 3 partes importantes, né, para quem quer desenvolver cenários virtuais para produção virtual, toda essa parte de 3D Studio Max,
né, que é toda a parte de modelagem. Então, novamente, não vou entrar nos detalhes do Max, vou basicamente ensinar como modelar os cenários e como mapear. Não vou entrar em iluminação, não vou entrar em questões, talvez câmera um pouco, apenas só para visualizar, mas não vou entrar em materiais, nada disso, porque nada disso importa fazer no Max, porque toda essa questão de iluminação e material vai ser resolvida na Unreal. Então assim eu consigo trabalhar mais rapidamente no Max, mando logo para o Unreal, no Unreal eu finalizo a minha cena com iluminação, otimização e uma série de coisas. Só preciso tomar alguns cuidados no Max para fazer os meus cenários, uma modelagem sem criar overlapping de malha ou sem criar malha pesada demais, né? Otimizada, né? É isso, né? Na Unreal eu vou trabalhar toda essa parte de montagem da cena, a programação também que vai ser levada, e depois no Aximetry a gente vai finalizar toda essa parte de operação, né? Que criar os nodes e colocar todas essas blueprints nos dispositivos para fazer os disparos corretos, né? Então, eu já sei o Max, não preciso, já conheço tudo isso. Eu quero basicamente focar mais na Unreal, porque é o que me interessa. Então você não precisa ir para essa parte, você já vai para essa parte, você já vai ter as aulas específicas para isso. Tá vendo que aqui ele já te separa pela aula, já começa pela aula 5, então já vai para a aula 5. Hola a todos. En esta nuestra próxima aula de producción virtual, nuestra quinta aula de producción virtual. En esta aula pues vamos a estar viendo toda la... Então, Ô Diego, tu não usa o 3D Max, né? Tu usa o... Eu faço no Blender. No Blender, sim, mas a ideia é a mesma. Se você usa o Blender, basicamente o que você vai ver nesses cursos é que você tem que modelar e que você tem que mapear. E quando você mapear seus objetos e mandar para o Unreal, você tem que criar 2 canais. É basicamente isso. É assim de simples, assim, né? Não há necessidade da gente complicar. Poxa, como é que é? Né? Há uma pequena configuração na hora que você exporta, mas isso está explicado aqui. E você pegando, mesmo sendo no Max, é o mesmo conceito, a mesma ideia é aplicada no Blender, um Cinema 4D, em qualquer outro programa. Tá? E isso a gente fala aqui, né? Então é basicamente só para você entender que tem algumas questões específicas no Max que precisam ser levadas em conta, como por exemplo o eixo zero. Vou criar meu cenário, se preocupe com a escala tem que estar correta e o teu cenário sempre tem que ser montado no eixo zero, é isso. Porque se você monta teu cenário fora do eixo zero, no eixo Z lá em cima, ou numa escala errada, isso vai te trazer problemas depois na Unreal e principalmente na operação, na hora de traquear, né? Porque você vê problemas de escala com cenário, por exemplo, vão te trazer inconsistências na hora de colocar o cenário para rodar. Porque você vai perceber que tem uma cadeira que não está no tamanho correto, ou que uma arquibancada está menor do que deveria, uma janela que não tem a proporção. E isso causa uma estranheza muito grande. Principalmente, mais ainda, se você trabalha com painel de LED. Por quê? A diferença do chroma é que quando você está no chroma, você está vendo numa TV pequena. E numa TV pequena, muitas dessas questões passam desapercebidas às vezes, né? Mas quando está no painel de LED grande, em tamanho natural, cara, o primeiro momento que o diretor ou alguém chegar no estúdio e bater o olho naquilo, vai falar, isso está errado. Então isso bate demais. Então isso é um outro benefício que o painel de LED traz, né? Você poder olhar ali em loco, né? O que não está funcionando ali, né? E você resolver ali na hora. Então, como vocês podem ver, aqui na parte do Unreal é bem completo, tem toda essa parte de configuração, interface, organização. É importante você organizar teu projeto do Unreal, não ficar com milhões de pastas bagunçando o projeto, ficando com um projeto com 40 GB, não existe isso. Teus projetos têm que ficar leves, 1 GB, 2, 4, ou pode até ser mais, ok? Mas sempre quando, tipo, eu estou renderizando, jogando uma cidade inteira, como a Globo fez em Paris, né? Era uma cidade enorme, realmente um asset bem complexo e que precisava ser jogado ali, né? Ou como, por exemplo, o template que a Unreal tem de City Sample da Matrix, né? Que foi usado. É um arquivo de 100 GB, né? Mas tudo bem, esse é um arquivo de 100 GB otimizado, que roda, né? São casos muito específicos, né?
Então, aula 7 já tem toda essa parte de materiais, né? Que também é importante, mas novamente, como eu digo, é básico também, porque materiais é muito amplo. Você consegue fazer shaders com materiais assim que impressiona, parece uma programação de tão complexo que ele é. Mas não acho interessante colocar isso num primeiro contato, porque novamente, com o material básico na Unreal você já faz muita coisa, tá? Você não precisa, você vai para um shader mais complexos, coisas muito pontuais, muito específicas. Eu quero um efeito tal para brilhar não sei o que, para as arestas do meu contorno possa brilhar especificamente. No Big Brother a gente fez isso, né? Precisávamos que nossos personagens Big Brother a gente quase no primeiro, né, no de 2019, a gente quase não tinha luzes, mas todos os nossos personagens, assets, materiais eram auto-iluminados, então eles tinham uma iluminação própria que já deixava a cena mais clara. E todas essas arestas de personagens, carros, objetos, tinha neon em volta também. Então precisava ser feito um shader especial para que o material fosse aplicado nas arestas daquele modelo. Então, assim, são coisas muito específicas, né? Então, tem toda essa parte de iluminação também, tem uma primeira parte de iluminação, por exemplo, nesse vídeo de iluminação, e é bem completo, assim. E você vai acompanhando passo a passo. Hola. Mas es un poco diferente. Cuando lo convierto en transparencia, el material... Então aqui eu começo a falar sobre como os materiais são aplicados, né? Quais são as configurações que você precisa fazer na Unreal para isso funcionar corretamente, né? E você vai vendo a cena sendo construída, né, aos poucos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Acho que eu voltei demais. Tem que voltar aqui. Então, por exemplo, aqui no Max, quando eu começo a aula, a parte de interface, eu começo literalmente do zero com o cenário. Então não tem nada na minha vitória. Eu vou construindo junto com você o cenário. Então você vai em cada aula, você vai acompanhando o passo a passo. Você não tem dúvidas disso. Ah, eu tenho dúvidas, não consegui entender muito bem essa modelagem, como é que ela pode ser. A gente tem um canal também aqui no próprio Hotmart, que é uma comunidade. Nessa comunidade você pode escrever pra gente sobre a dúvida que você está tendo e eu rapidamente vou te responder. Eu também disponibilizei um canal do WhatsApp de produção virtual, onde também vocês podem fazer as perguntas. Então, assim, você sempre tem dúvida, eu vou fazer perguntas. Eu também vou disponibilizar um drive, onde eu já tenho vários vídeos de dúvidas de outros alunos e que eu vou colocar ali. Então, por exemplo, você vai ver dúvidas específicas sobre como é que eu modelo tal coisa, ou como é que eu faço o mapeamento correto de tal modelo para exportar para Unreal, né? Então, coisas que às vezes o aluno pode ficar ainda com uma dúvida ali, e que cada aluno vai trazer uma dúvida diferente, isso é verdade, né? Então, assim, você vai estar acompanhando ponto a ponto. Então, você vai ver que está no zero e na segunda aula. Deixa eu clicar aqui. Já o modelo já vai estar mais... Então, sempre tem uma preocupação de escala, arquitetura, né? Não adianta você montar um cenário e não tomar cuidado com isso. Então, eu trago uma planta baixa para criar o cenário. E trabalhado com precisão aqui no 3D Max, né? Ah, eu posso fazer na Unreal diretamente o cenário? Pode fazer, mas tem que tomar certo cuidado com essas questões de escala. Mas eu gosto de realmente modelar no Max ou Blender ou outro programa e mandar depois para o Unreal. Acho que é mais rápido. A Unreal ainda não está muito com relação à modelagem, falta muito ainda. Tem várias ferramentas para você modelar, mas assim, é muito mais amigável um programa que já tem anos no mercado para fazer isso, né? Eu disponibilizo também os arquivos, né, do Max, tanto o finalizado do Max, eu disponibilizo essas plantas, todo o material que você está vendo aqui tem PDFs e tem JPEGs de tudo isso aqui,
né? Então aqui, por exemplo, na terceira classe, você vê, ó, tem um arquivo de um Max, o FBX, que foi exportado para o Unreal, né? Tem um vídeo, então é bem completo, você não vai ter dúvida de nada, porque como foi feito passo a passo, né? Conforme você vai vendo que conforme você vai fazendo, eu preciso disso para finalizar tal coisa, eu preciso de tal coisa, então tudo isso precisa ser disponibilizado para o aluno, né? Então você vê tudo isso. Então, por exemplo, nessa parte aqui, por exemplo, já aparece, né? Toda essa parte de Max, toda essa parte de Unreal. Tem essa parte, por exemplo, de otimização de cena, né? Como que eu otimizo a cena, né? De forma rápida, usando estadísticas. Toda essa parte, por exemplo, de Blueprint também eu falo sobre Blueprint. Mas, novamente, eu não vou entrar na Blueprint naquele nível que possa assustar um aluno, porque estamos falando de que é um curso introdutório, né? É um curso para introduzir como é que essas variáveis funcionam, o que elas fazem, né? De uma forma amigável, né? Estamos falando também que estamos usando o sistema, cada variável que você cria ou cada programação que você cria no Unreal, ela depende muito de em que software de composição você vai dar saída. Se eu vou dar saída no Aximetry, por exemplo, você vai programar de uma forma específica, porque o Aximetry ele tem seus próprios nodes de configuração para que o Aximetry reconheça eles. Se eu vou lançar essas blueprints no Disguise, por exemplo, é diferente. Essas variáveis são gigantes. Vou trabalhar com... É claro que se você vai trabalhar com Disguise, é painel de LED. Disguise não vai fazer chroma, né? Disguise é para painel de LED. Então você vai ter que destrinchar todas as variáveis. Aqui a metodologia é diferente, né? Vou fazer no Pixeltop. É diferente também, porque o Pixeltop tem o Gabriel conhece bem, tem uma versão da Unreal própria, onde ele vai ler todas essas informações, todas essas variáveis, todas essas blueprints, e ele vai reconhecer e vai poder jogar para você fazer os disparos. Então ele simplifica também esse processo de você expor variáveis, expor blueprints. Então assim, o Pixeltop, talvez entre os softwares assim, mais tops, mais caros, é talvez o que tem a interface mais amigável para quem trabalha com essa parte de design, né, na minha concepção. O Pixeltop é o mais amigável visualmente de trabalho. Com certeza. O Disguise, ele é um sistema, um software bem robusto com relação a mapeamento e painel de LED, mas a interface de operação dele é complicada, porque ela é meio esquisita, né? É meio esquisita porque visualmente ela é confusa, tem muitas janelas soltas por ali. Só depois de muito tempo você trabalhando com ele, você já vai saber onde está cada coisa, mas quem começa logo de cara já leva uma baita porradão, porque você ver uma lista interminável de coisas que não acaba, né, de variáveis expostas, é muito ruim, né? Então, assim, esses softwares, esses sistemas, eles ainda estão evoluindo, estão melhorando, né? Há muito ainda por melhorar, né? Mas nesse curso eu falo sobre isso, né? Falo sobre como é que essas blueprints são feitas. Aqui nessa parte, por exemplo, parte 2 já da blueprint, eu já deixo até templates prontos para você já usar no próprio Aximetry. Então você já vai ter templates que se você pegar essa blueprint, você vou fazer um outro projeto, é só copia e cola. Então, por exemplo, aquele projeto que vocês viram que tinha começado, né, no Max, já está assim já na Unreal, né? E eu vou falar de como você configurar também a tua iluminação adequadamente, né? Tanto em Lumen ou em Build, né? E as diferenças que tem entre ambos, né? Porque realmente o Lumen é gritante, assim, a diferença é bizarro, assim, é outro nível. É muito difícil você hoje em dia querer fazer... Não é que você não faça, você vai fazer, mas depende da cena, depende do peso, depende do que você está fazendo ali, né? Você não iluminar quando trabalha com painel de LED sem usar Lumen, né? Porque o Lumen realmente ele traz assim uma qualidade de iluminação na cena bem realista. A questão é que ela é pesada, ela pesa bastante, ela consome muito FPS. Então você tem que pensar bem, vou usar Lumen, então eu preciso ter máquinas poderosas para poder realmente suportar, né, esse render, né, que vai estar sendo jogado. E aquilo, né, quanto maior for o teu painel de LED, mais resolução você vai estar jogando para esse painel, então mais processamento você vai precisar.
Então é uma cadeia, né? Uma cadeia que só aumenta, né? Mas se você trabalhar buildando a tua cena, você também consegue resultados bons, mas você vai ter muito mais trabalho, porque você precisa esperar um tempo para buildar essa cena, para fazer o cookie, né? Você vai ter uma série de iluminações que depois você vai ter que controlar isso no teu painel de LED também. Então assim, é mais trabalho, a verdade, né? Você buildar uma cena te dá mais trabalho do que você usar o Lumen, né? Então eu vou falar um pouco sobre timeline. Tá vendo? Aqui já estou colocando e você vai ter um template pronto do Aximeter com todas as blueprints mais usadas na Unreal. Então, como é que eu disparo uma animação no Sequence? Como é que eu altero uma cor de um material? Como é que eu acesso uma variável? Como é que eu consigo trocar minha imagem? Eu tenho uma TV na cena, eu quero trocar essa imagem no Aximeter. Como é que troca isso? Então, assim, as coisas mais usadas, né, na produção virtual com essa solução, né? Então, por exemplo, na hora que eu faço cookie, né, e como é que isso vai ter que ir para Aximeter, né? Fala também sobre a instalação, os cuidados que você precisa ter, né? Tudo, assim, toda essa parte de produção virtual você tem que tomar vários cuidados. Você já começa desde a instalação do programa. Se você instala um Unreal não no disco C, você instala no disco D, por exemplo, porque você quer economizar espaço no teu HD principal, porque está cheio, já começa errado, porque a tua performance vai cair, né? O interessante é que esteja instalado no sistema onde o Windows está instalado, no C, né? Porque isso já te tira um pouco de performance na Unreal, né? A mesma coisa com cachê, onde que eu guardo toda a minha biblioteca de assets e coisas que eu estou baixando, também é a mesma coisa. Então aqui você tem toda essa questão dos softwares, né, da interface, de como é que faz câmera virtual, a diferença da câmera virtual, já fazendo os movimentos de câmera. Né? O Billboard também, né? Aqui então eu começo a primeira parte de Aximetry já com essa questão de câmera virtual, né? Que é a forma mais acessível, mais tranquila, mais simplificada de você entender do que você pode fazer, né? Com essa ferramenta. Tem muitas produções que nem precisam tracking, a verdade é essa. Se você usar a câmera virtual, muitas vezes já é suficiente para você fazer aquele job, aquele trabalho, né? Então, por exemplo, escolas, né, faculdades, querem fazer produção virtual, precisariam ir para o tracking? Não, podem fazer já muita coisa com câmera virtual, de uma forma bem simples, econômica, que fica fácil do aluno entender, né? Fala também aqui sobre sistemas de tracking, como é que isso funciona, né? Aqui tem um exemplo de usando o meu sistema de tracking, que tem o Vibe Mars aqui também. Eu já mostro como é que eu configuro isso. Você o tempo todo vai estar indo e voltando para Unreal. Tá vendo? Todos esses nodes foram configurados via Blueprint na Unreal. E aí o sistema Aximetry reconhece esses nodes. E a partir desses nodes você vai fazer disparos, né? Assim, ok, eu sou o profissional que vai trabalhar com cenários virtuais. Preciso conhecer o Aximetry? Não. A verdade é essa. Seguramente você nem vai botar a mão no Aximetry para mexer nisso. Mas qual é a vantagem de você pelo menos entender a lógica de como o Aximetry funciona? Você vai entender que você não precisa fazer um cenário extremamente pesado, porque senão o teu FPS vai cair enormemente, porque é surreal. Muitas vezes você dá um play na Unreal e teu FPS está a 120, 100, 60, né, Gabriel? Aí joga para um software de composição, ele cai para 30, ele cai para 15, e você não entende por quê, né? Mas por que ele cai tanto FPS? Várias questões. Você está usando Niagara, efeitos, peça pra caramba.
Se está usando Luz, né? uma animação Alembic, cai pra caramba. Você está usando o sistema de tracking, é mais de um tracking sendo usado. O sinal que você está captando da câmera é 4K, Full HD, tudo isso vai influenciar. Você tem vários vídeos rodando aqui no Aximetry, também vai pensar. Estou mandando um sinal via NDA que está vindo de outro lugar, de um outro estúdio. Tudo isso pesa na tua cena. Então é por isso que você precisa ser bem econômico. A tua cena na Unreal ela tem que estar rodando assim lá em cima, né? Acima de 60. Se está rodando a 60, abaixo disso, começa a ser um problema, né? Porque aí você começa a ser obrigado na Aximetry a ter que limar coisas e isso pode acabar, como posso dizer, estragando a tua cena, né? O Aximetry ele roda tanto fazendo cookie como via live, o que também é um recurso interessante. Por exemplo, eu já tinha cenas, aquela cena da City Sample da Matrix, por exemplo, é uma cena bem pesada para rodar em algumas máquinas. Então, se você usa via live rodando pela Unreal, ele roda de forma mais eficaz. Agora, você pode rodar live também como outros sistemas de composição fazem. Tipo, você usa uma máquina para rodar Unreal, tá? Só Unreal naquela máquina. Dá play, roda ela. E numa outra máquina você tem Aximetry, pegando o sinal daquela outra máquina que está rodando a Unreal. Isso é interessante porque essa máquina que está rodando o Aximetry, que está jogando via live, vai economizar muito FPS, porque você não vai estar rodando no mesmo computador a Unreal e o Aximetry ao mesmo tempo, principalmente quando você está no modo live do Aximetry. Então muitos sistemas trabalham dessa forma. O Disguise, por exemplo, trabalha assim, né? Aquele sistema de painel de LED, ele faz isso, né? São outras máquinas que estão rodando no Unreal, 1, 4, quantas sejam necessárias para rodar aquele painel de LED, e você tem uma máquina específica só para disparar essas imagens, né? Isso economiza muita performance de máquina. Então isso é uma forma inteligente de trabalhar também, né? Você pode e qual é a vantagem de você fazer em live? Tudo que está rodando no Unreal vai rodar. Se você tem plugins, se você tem shaders específicos, que às vezes quando você dá um cookie pro Aximetry, ele pode destruir teu shader. Então isso, muitas vezes você vê um cenário lindo na Unreal e quando faz cookie manda para o Aximetry, por que ficou estranho esse shader? Não estava assim na Unreal. É o tal do cookie, porque ele vai interpretar de uma forma isso, né? Então softwares, por exemplo, como o Pixeltop ou Zero Density, que tem uma versão da Unreal própria feita para esse software de composição, não tem tantos esses problemas, porque você está rodando a tua operação já na Unreal, né? Só que numa Unreal alterada, né? Sem necessidade de cookie, sabe? Então isso também é uma vantagem, né? Para vocês verem, né? A Globo usa vários sistemas. A Globo usa todos os sistemas que você pensar no mercado. Ele usa Disguise para um tipo de produção, ele usa Pixeltop para outros, ele usa todos, né? Porque cada programa ele pede uma questão específica, né? Eu falo também da parte de tracking. Eu tenho uma aula também aqui, que é um bônus também, que é algo que você não vai encontrar na internet. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum, tá? Porque isso que eu que montei a partir de vários vídeos que eu fui pegando na internet. Que era o quê? Você pode fazer produção virtual sem software de composição? Pode, só que dá um trampo danado. Aí você tem que usar o Composer, né? Da própria Unreal. E nesse Composer você tem que criar todas essas camadas, o que está no background, o que está no foreground, o que é realidade aumentada, você compor essa camada por layers, como faço o meu crop da minha imagem no chroma, né, que chamam de garbage. Então, e eu coloco isso e faço uma composição dessa cena traqueado e ainda colocar o tracking nisso. Então assim, é um trabalho que não é muito amigável, já para quem está intermediário e avançado, mas é interessante você saber que há essa possibilidade, né? Que se você tem um técnico do Unreal que pode desenvolver isso para você e tem tempo, né? Se você tem essa pessoa,
é um recurso interessante, né? Você saber que você pode fazer tudo isso direto no Unreal. E que cada vez mais a Unreal está colocando ferramentas justamente para simplificar esse processo. É por isso que quando você me perguntou no início se eu estava criando alguma coisa para o Unreal, tá? Não, na verdade são soluções de software. Tem um programador que trabalha comigo e a gente está desenvolvendo algumas soluções dentro da própria Unreal. São tipo blueprints, que é para você fazer câmera virtual, né? Para você fazer tracking. Então você vai ter uma janelinha específica e dentro dessa janela você tem esses recursos, né, simplificados, né? Eu acho que eu coloquei por aqui, ó, que tá aqui no YouTube, eu acho. Mas ainda estou desenvolvendo isso. Seguramente o primeiro que vai sair é o do câmera virtual, né? Que é mais fácil de desenvolver. Cadê? Não, eu acho que coloquei no meu outro canal. Esse aqui. Então essas ferramentas agilizam muito esse processo, né? Você não precisa ter que ir para um software de composição. Imagina, tá vendo essa janelinha aqui do lado direito? É uma interface. A gente criou uma interface para você ter todos os seus comandos ali na mão. Então qualquer pessoa facilmente, é uma única janela, tem todos os seus recursos para fazer câmera virtual. Então você tem as câmeras, tem os sequences já montados, tem os botões de acionamento. Você só precisa referenciar eles para os assets corretos. Você tem a transição de um cenário para outro. O básico montado para você poder rodar qualquer produção virtual. Tá vendo? Eu estou trocando de câmera e tudo usando Unreal. E tudo câmera virtual. De uma forma muito simples. Escolas podem usar isso de uma forma muito econômica, muito barata. Assim, já começar a testar a tecnologia, sabe? Então, a ideia é fazer isso também para tracking, né? Só que tracking é mais complicado, são mais parâmetros sendo expostos. E o conceito é a mesma coisa. Numa única janela você tem todos esses parâmetros à disposição do aluno, do profissional, né? Para que seja uma forma simples. Hoje em dia, se você quiser fazer isso no Unreal, você tem que sair catando um monte de janelas e montando na tua engine. Isso é muito, muito penoso, muito trabalhoso, né? A gente também disponibiliza todos esses PDFs sobre o curso, né? Sobre o que vai ser sobre a Menta. Tudo isso está no curso online. Falo sobre um pouco da história da produção virtual também. Tem vários exemplos, então é uma base também bem interessante só para você ter. Tem um PDF também explicando como é que é a instalação de todos esses softwares, para ninguém ter dúvidas. Tem também falo sobre software de composição e sistemas de tracking existentes hoje em dia. Então falo um pouco de tudo um pouco também, Pixeltop, Disguise, Aximetry, as diferenças entre eles, preços, valores, quanto custa, né? Porque realmente é uma ciência, né? É uma ciência que vai evoluindo com o tempo de uma forma muito rápida. E você tem, por exemplo, RealSense. Eu já usei, mas eu usei as primeiras versões do RealSense e não tive muita... Para mim não funcionou muito bem porque logo em seguida depois ele trocou para uma versão do RealSense melhorada. E quando ele trocou para a versão melhorada, eu tinha que gastar mais grana ainda. Então eu acho que era uns $3.000. E na época já tinha o Vive Mars, então eu falei, cara, eu vou comprar o Vive Mars porque tem um suporte melhor, né? Maior, está evoluindo constantemente. E para mim me parece uma solução mais profissional, sinceramente. E é mais profissional, né? Eles o tempo todo estão atualizando o sistema deles. E para vocês verem, ele tem uma unidade principal. E dentro dessa unidade principal do Vive Mars, você é um computador. É um computador com Windows. E ele gerencia todos os teus encoders, gerencia tudo para você. Então, realmente para mim funciona muito melhor. É o mesmo pensamento de solução que grandes sistemas usam. Red Spy funciona assim, né? MonSys funciona assim.
Só do RealSense, que o cara fez, vamos falar certo, uma gambiarra. Né, uma gambiarra melhorada, né, na segunda versão que ele lançou. Né, porque se você olhar para o futuro, seguramente ele vai funcionar, mas não vai ser tão amigável assim de você configurar. Né? Porque tanto parâmetro que você tem que configurar, que se a solução não for amigável, não for simplificada, é complexo. E se você tem um profissional que você forma para cuidar disso, e ele vai embora, e depois você tem que formar outro, né? Então você tem que pensar em tudo isso, né? Em trazer uma solução que seja rápida, fácil. Né? Disguise traz um pouco isso, né? Quando você trabalha com painel de LED, né? A calibragem de cor do painel, como é feita, a Disguise faz muito bem isso. Genlock, né? Mas porque eles se cercaram de todo um aparato de máquinas. As máquinas são próprias da Disguise, né? Você não usa um PC de caça, você usa máquinas da Disguise, são render engines específicas, tem um servidor específico para controlar toda essa parte de interface, de rede. Então assim, não é à toa que as pessoas usam Disguise para fazer produção virtual. É caro? É bem caro, mas para fazer isso, né, tem que ser com esses sistemas. Existem sistemas mais simples que uma escola pode fazer. Você pode fazer produção virtual até com uma câmera web. Né? Se você usar uma Braille, por exemplo, 4K, já vai te dar uma qualidade de imagem boa, assim, né, para você testar, usar com estudantes, né. Por exemplo, tem uma outra solução que eu já instalei num estúdio, que é a anti-latency também. É um sistema muito bom de tracking, bem preciso, bem preciso. Então, um estúdio pequeno, produção virtual, que não tem dinheiro para esses outros sistemas mais caros, pode usar um anti-latency? Pode. Eu recomendo, porque ele é muito bom. Eu já montei um estúdio, o estúdio funciona perfeitamente. Tem uma curva de aprendizagem mais complexa que os outros sistemas? Tem. Mas vale o esforço, porque ele traz uma precisão muito boa, tá? Ele é bem preciso. A gente chegava um pé direito baixo, tá? Até do estúdio que a gente montou. Deixa eu ver se aparece aqui. Esse estúdio, ó, é um pé direito baixo e o sistema de tracking ele chegava perto do teto e você não perdia sinal. Surreal. Você chegava no limite de onde... Tá vendo esses sensores verdes aqui em cima? É a mesma forma como o RedSpy funciona. E sendo bem sincero, aqui no Brasil, o melhor sistema de tracking que se adaptou melhor aos estúdios aqui no Brasil foi o RedSpy. Tá? Então não é à toa que a Globo mudou para RedSpy. Porque o RedSpy é realmente um sistema muito bom para estúdios, locais fechados, locais que você não vai ter alteração, você não vai pegar esse sistema e levar para outro lugar, tá? Porque ele é extremamente preciso e confiável. Você tem que ter isso, confiança no sistema. Não pode ser um sistema que caiu e não consegue resolver o tracking, né? O RedSpy te traz isso. Anti-latency, nos testes todos, as gravações que a gente fez, trouxe isso também. É claro, é um sistema mais barato que o RedSpy, não dá para comparar, mas é uma solução bem interessante. Ele tem também recursos, esses tags que eles têm aqui, por exemplo, e tá vendo esses tags que tem aqui na câmera? Se você coloca numa pessoa, você traqueia a pessoa, você traqueia objetos. Então você pode ter objetos virtuais em tempo real, a pessoa brincando com isso. Então assim, é uma solução bem interessante de tracking de objetos virtuais, de você criar sombras virtuais, reflexos virtuais. E se você coloca esse tracking na pessoa, você cria sombras virtuais e reflexos virtuais em tempo real com extrema precisão. Então, qual é um dos maiores problemas para quem faz recorte em chroma? Sombra. Por exemplo, eu estou com um cenário que não tem nada, tá? O cenário não tem nada acontecendo aqui, como essa cena, por exemplo, aqui, só tem uma cadeira. Mas a sombra, ela não é uma sombra... não consigo pegar a sombra do cara, né? A não ser que eu faça uma luz muito forte para gerar uma sombra bem pronunciada, para poder fazer um recorte. Isso dá um trabalho, a tua luz tem que estar bem afinada. Mas aí você tem os recursos de sombra virtual. Mas para você ter uma sombra virtual que acompanha a pessoa, você tem que traquear a pessoa. E você usa esses sensores para fazer isso.
Então, são recursos interessantes que você tem nesses sistemas, né? Então, é um sistema que também recomendo, que acho muito bom, né? Tem as câmeras agora PTC, né, que também são interessantes, né? Já vem com um tracking embutido, então você nem precisa se preocupar com isso. E elas baixaram bastante de preço. Eu lembro que antes tinha a Sony, Panasonic, já lançaram novos modelos, eram câmeras que custavam 50 mil reais, alguma coisa assim bem caras, quase 10 mil dólares. Hoje em dia já vi sistemas como esse com tracking e pela metade do preço. Então, assim, todo ano saem soluções novas e que podem ser soluções interessantes a se pensar com relação a isso, né? Então, o curso traz todos esses PDFs, né? Todos esses conteúdos. Fala também sobre como fazer o recorte em chroma, né? Quais são as dificuldades, o que é interessante tomar em conta. Falo também dessa parte de captura de movimento, que também é importante você ter. Esse exemplo aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui. Será que tem um vídeo disso? Não tem um vídeo. Tem um QR Code aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui acho que no meu YouTube aqui eu tenho esse vídeo aqui. Acho que aqui tem esse vídeo que você vai ver, ó, da sombra virtual traqueada aqui. Essa é sombra virtual, tá? Não é de verdade. Isso são testes, tá? Olha a precisão do sistema de tracking do anti-latency. Como acompanha. Quase sem delay. Há necessidade de alguns ajustes? Sim, para a sombra ficar numa posição mais adequada. Mas tudo isso tem a ver também com a calibração do sistema de tracking também. Mas o que eu me refiro é que é um sistema bem interessante. E tudo isso virtual. Então aí você traqueia a sombra, traqueia... E tudo isso vai trazer mais realidade. Porque você sente que a pessoa está no chão ali, pisando aquilo. Isso faz toda a diferença. Por isso, fazer produção virtual e não tem uma sombra, é ruim, né? A pessoa está voando, assim. É muito feio isso. E tem muita gente fazendo isso, né? Mas é assim, né? Aqui também tem um link para o curso, né? E eu coloquei também um cupom que te dá, é só colocar aqui, acho que eu coloquei 50 com BP, né? E rapidamente já vai te dar o desconto para metade do valor, tá? Estou fazendo isso já para esses próximos meses, justamente para poder movimentar um pouco mais o canal, né? E eu sei que tem muita gente também que tem diversos estúdios, várias pessoas já entraram em contato que realmente querem fazer o curso, mas querem ter acesso a essas informações. Então é uma forma de democratizar e passar também. Infelizmente, às vezes eu não posso cobrar menos do que isso também, porque há um baita trabalho para desenvolver esse conteúdo. Eu passei quase 2 anos desenvolvendo todo esse material e pegando muita coisa daqui, de lá, de vários projetos. E todos esses exemplos desse conteúdo, eu não estou pegando exemplo, o que Mandalorian fez, o que a Disney fez. Não, é tudo trabalho que a gente fez em casa, né? São exemplos que a gente trabalhou, então a gente soube e sabe do que deu certo e do que deu errado. Então o interessante do curso é que te passa também essa bagagem, sabe? Então muitas vezes quando alguém pergunta pra gente sobre alguma coisa, a gente vai saber, porque é a experiência que vai te dar essa bagagem. E quando a gente não sabe, a gente sabe pelo menos onde pesquisar ou a quem perguntar. Porque a gente também tem esses contatos, né? Porque o pessoal, eu já trabalhei com o pessoal da Enecan, que é o Sérgio, trabalhei com o pessoal do Nelson, que é da Desgás, trabalhei com o pessoal da Red Spy, que é o Jorge Martinez, conheço todos esses distribuidores de sistemas, tanto de hardware como software. Então, assim, já trabalhei com todos eles, porque em cada projeto que eu trabalhei era uma solução diferente, completamente diferente, e a gente precisava se adaptar a ela. Mas como todo profissional nessa área, não dá para saber de tudo, porque é uma área extremamente grande demais, né? Então, eu vou abrir aqui para algumas dúvidas. Vocês estão com algumas dúvidas? Gostariam de perguntar sobre alguma coisa? Com certeza, com certeza. Eu me segurei aqui para não te interromper. Não, pode. A minha... Pode, já abriu? Sim, pode abri.
A minha primeira dúvida, que a gente discute isso muito aqui na Blue Dot, é sobre fazer testes para migrar direto para Unreal. Já achei muito interessante essa questão do Aximetry ao vivo. A gente nunca fez assim, né, Diego? A gente sempre cuca para mandar pro. A gente sempre cuca na Unreal for Aximetry para usar no Aximetry, né? A gente Uhum. nunca fez ao vivo. Não, a gente já fez em projetos mais leves. Alguns que eram mais leves, que o computador aguentava, a gente fez o real time. Uhum. E funcionou bem, porque, cara, esse lance da gente cucar e não ficar, o que a gente via no projeto não é o que a gente vê ali em tempo real, eu acho que foi o maior desgaste que a gente teve com clientes, assim, Uhum. em trabalhos valendo, sabe? Essa dificuldade de conseguir ter essa precisão no que a gente está vendo dentro da Unreal e o que nós temos depois ali no LED Wall, sabe? E a Sim. gente estava pensando em fazer, eu estava tentando lembrar o nome do plugin, Diego, que a gente queria testar para fazer direto dentro da Unreal. Tu Ah, lembra? não, Não é não me lembro o Desk. nome agora. Poxa vida. Jetcine? Isso? Não, 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 não. O Jetsine é outra questão, né? Que a gente estava pensando para fazer em Chroma. O Jetsine, ele mapeia o movimento para tu aplicar na pós. E aí tu faz direto dentro dele. Mas a gente tem um outro aplicativo que, inclusive, a Crealed usa dentro da Unreal. E aí tu consegue eliminar o Aximetry. É o sistema que a Crealed usa, na verdade. Uhum. E Entendi. a gente estava na dúvida se seria melhor migrar para fazer tudo direto na Unreal e eliminar o Aximetry, ou seguir no Aximetry. Até tem uma versão nova do Aximetry, a gente ainda não comprou, a gente quer saber se. A gente está nessa dúvida justamente para saber se vale a pena fazer esse investimento, ou se vale mais a gente colocar energia para ir direto para dentro da Unreal, entendeu? Entendi. Mas os maiores problemas que vocês tiveram com o Maximetry, como que vocês estão me falando, é o que? É basicamente na hora que você cuca, você tem problemas com os assets. Não, cara, tu tem um realismo ali que depois que tu cuca, Não fica tu bom. perde muito, cara. Tu perde Sim. muito, sempre perde muito. Uhum. Agora, existem vários fatores para isso acontecer, tá? Quando você cuca um projeto, tem vários fatores que podem atrapalhar isso. O post-process é um deles. Então, imagina que você tem uma cena linda, maravilhosa, feita toda em post-process, que você fez vários ajustes, e você manda para um Aximeter. Qualquer software que precisa de cookie, quando tem um post-process, ele não se comporta muito bem. Ele destrói a cena. Então, normalmente, para não ter problemas com o Aximetry, eu não uso o post-process, eu faço toda a minha iluminação, deixo toda ela pronta, sem post-process, usando só minha luz, e no final eu aplico um post-process só para controlar a exposição, mais nada. Tá? Porque assim eu garanto de que a imagem do jeito... Esse cenário, por exemplo, que você viu do hospital, que eu fiz no curso, ele foi feito assim. Se você olhar a versão dele que está no Unreal, é idêntico à versão que está no Oximetry. Ele não mudou nada, né? Então, assim, ele mantém as propriedades. Então, você tem que tomar certos cuidados com que parâmetro você está colocando, que tipo de iluminação está sendo colocada ali, porque o cookie ele tem essas limitações, né, com relação a render. Por exemplo, quando você bota lumen, já vi muito isso no Oximetry, né? A iluminação ela fica fritando. Tem muita coisa que fica fritando ali. Como é que você resolve isso? Existem plugins para isso, DLSS. Tem um outro também que o pessoal está usando também, não vou me lembrar agora, que é justamente para melhorar essa questão do lumen. Assim, então, essas últimas versões da Unreal 5.4 tem melhorado essas questões de lumen, porque lumen é muito recente, né? Que você não encontra. Ok, você vai encontrar coisas fritando na Unreal, acontece no painel de LED. Só que quando você trabalha com painel de LED, ele sempre vai estar levemente desfocado. Então essa fritada muitas vezes na câmera ela não vai aparecer, tá?
Uhum. Outras coisas que fritam coisas, texturas com desenhos muito pequenos. Então uma camisa listrada ou que tem quadradinhos, isso esquece, não usa isso, isso vai fritar a tua imagem. Então assim, tem várias questões que só testando para você saber quais são os limites que essa solução me traz, quais são os limites, o que funciona com ela e não. E vou ser bem sincero para você, se você for para uma Zero Density, você vai ter, não vão ser os mesmos problemas, mas a Os Zero Density outros. também vão ser outros, mas também tem as suas limitações e você tem que conviver com elas. E você só vai entender elas quando você testá-las bastante. Então assim, sendo bem sincero com você, de todos os estúdios que eu conheço, tá, 5 estúdios, Quanta, eles não começaram a vender a solução dele agora. Né? A Quanta está há 4 anos fazendo isso. Ele passou 2 anos testando a solução para chegar no mercado de cima e o valor e tal. 2 anos. Pesquisando, testando o painel, sabendo tudo de cor, de problema com o painel, testando vários painéis de LED. Porque A se gente você. sabe bem disso. A gente É está há isso, dois cara. anos e a gente está remando. É pesquisa e desenvolvimento. Você tem que ter uma galera pesquisando a fundo isso aí. Para você saber quais são as limitações, qual a processadora desse painel que você está usando. Outra coisa que assim aumenta, destrói a tua imagem completamente. Esse painel ele tem HDR, é que um HDR quantos bits? 8, 10, 12, 16? A 10 bits é o mínimo, cara. Menos do que isso, Uhum, se você uhum. usa um cell, ele vai parecer aquelas imagens dos 156 cores, bits, é tudo uma listra, linhas que você vê no painel. Não funciona, tem que ser acima de 12 bits, 16 bits para trabalhar com painel de LED. Não é qualquer painel de LED que te traz essa gama tonal, que te traz o preto que Uhum. realmente é preto, né? Não é aquele preto fake ou cinza. Então tudo isso vai influenciar na tua imagem final. A cor, como é que essa calibragem de cor é feita no Aximetry, né? O Disguise faz isso de uma forma bem profissional, está acostumado a fazer a calibragem deles, é muito diferente. Então, é um estudo que você precisa fazer com o Aximetry, principalmente, porque o Aximetry, quando ele foi lançado, era muito croma. Nos últimos anos ele migrou, começou a colocar soluções para painel de LED e veio melhorando com o tempo, mas você precisa entender que você está pagando. Omar, tu já testou essa última versão do Já, Aximetry? testei 5.3 e eu tive bons resultados, cara. Eu vou te mostrar o que eu fiz aqui para E a uma gente tá querendo empresa. saber se vale a pena, porque a gente. Qual é a versão que a gente tem, Diegão? É a 2022, acho. Do Aximetry, né? Uhum. E é um investimento alto para essa nova versão. A gente tá, sabe, tipo, esperando realmente sentir a necessidade de fazer esse investimento. Ó, olha só, vou te mostrar essa imagem. Isso aqui foi gravado em Sergipe. Aximetry, tá? Painel de LED. Olha como tá. E essa cena é do Marketplace da Unreal, tá? O A cara. gente não tá vendo tua tela, a gente não tá vendo tua tela mais. Peraí, deixa eu compartilhar. E tem uma outra vantagem de fazer direto da Unreal também, que é uma coisa que pesa bastante pra gente, aquilo que a gente vê das pessoas mexendo no cenário em tempo real ali no telão, né? Que isso Uhum. não rola usando o Aximetry, né? Como assim? Em tempo real? Ah, mexendo, puxa aquela mesa pra cá, sabe? Isso Bom, pra mim isso funcionou. No Aximetry faz tudo isso. mesmo Só depois de cucado. Sim, porque, por exemplo, no curso eu mostro isso, como que faz as animações, os sequence. Tem toda a programação disso para você envolver objetos. Você pode fazer o que você quiser no Aximetry. Você pode expor todas as Tipo, variáveis, trocar cor, mover móvel, animar o que você quiser. Se você, imagina que você, por exemplo, tem um objeto no Aximetry e você esqueceu de animar ele, você quer fazer uma animação. Se você expôs para o Aximetry esse objeto, uma cadeira, uma mesa, o que for, você pode fazer a animação no próprio Aximetry também. criando trigger, isso a gente já fez Sim. muito. Diego, a gente geralmente faz na Unreal e leva o trigger pro Aximetry, né? Agora tá Isso. vendo a minha tela? Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Aí você tá no Aximetry. Olha como que tá no painel de LED, idêntico. Essa é no restaurante. Vibe Mars, painel de LED, sem delay, funcionando bonitinho.
né? Yo tengo unas dudas del Vive Mars. Sim. Nosotros usamos el RealSense, pero tenemos dos problemas. Uno es el delay, que Uhum. es variable, y el otro es que cuando se cae el señal, él va a empezar en otro lugar, entonces tengo que tirar donde está la pantalla y todo Sim. otra vez. Isso é um problema muito comum que sucedia, por exemplo, com os trackers do HTC Vive, quando não era Vive Mars, quando era só os trackers. Mm, Por quê? Essa questão do eixo, do ponto, ele mudava porque você tinha que fazer aquela calibração do local, do espaço que você tinha. E sí, essa eso. calibração do espaço ela é bem ruim porque era feito para realidade virtual, não era para ele não precisava daquela precisão do câmera virtual. Então ela era muito imprecisa, ela mudava realmente de posição. Porque eu venho fazendo esse negócio de testes com sistemas de tracking desde a HTC Vive, então eu já testei bastante isso. Eu até fiz funcionar muito bem, assim. Por sinal, até com painel de LED, até tem um vídeo disso para você A gente ver. também, a gente chegou, a nosso primeiro foi o HTC Vive, antes de lançarem o Vive Mars. A gente chegou a fazer também. E aí. Acho que tem aqui, ó. E funciona, cara, mas assim, é um trampo, novamente, assim, um trampo, é bastante trabalho pra isso. Tipo, isso aqui foi feito com o HTC Vive, ó. Ah, não, isso aqui é câmera virtual. Esse aqui é pra você ver, olha só, esse câmera virtual já com edição em tempo real, sendo feita ao vivo. Então você vai gravando a tua cena, você vai parando os takes, troca de take, grava de novo e no final você gera um vídeo, assim. Então, assim, as possibilidades do que você pode fazer e tudo isso usando... Isso aqui foi feito direto no Unreal, não tem nem Aximmetry aqui. É um Unreal puro, né? Deixa eu ver onde está que a gente fez com o HTC Vive. Acho que não vou ter aqui. O vídeo não está aqui, deveria ter colocado aqui. Mas assim, bom, não vou achar o vídeo aqui. Mas assim, dá pra fazer. Então, muito desse problema que você estava me falando do eixo zero é justamente falta de imprecisão desses sistemas de tracking. Então, se você tem esse problema, sendo bem sincero, assim, troca de sistema. Porque isso é básico, isso não deveria acontecer. O Vive Mars, ele resolveu isso, tá? E ele vem resolvendo isso conforme vai passando. Deixa eu mostrar aqui minha caixa pra você ver. Aqui, por exemplo. Isso aqui é o case do... A gente não tá vendo. Tu tá com a câmera fechada aqui pra gente. do Vive Mars. Vocês estão vendo? Esse é o case do Vive Mars. Não, não, não. A tua câmera tá fechada pra gente. Tá fechada. Piribiri. Se tu souber de alguém querendo vender um Mars aí, um Vive Mars. Oh, não tá aparecendo minha câmera, é? Não. Acho que tua câmera ficou aberta de repente lá na live, lá no Hotmart, ou enfim, no YouTube. Talvez seja isso. É engraçado, mas aqui tá aparecendo minha... deixa eu colocar aqui então... Aqui, o que aparece pra gente aqui é uma tela que eu acho que é do OBS. Talvez. Eu coloquei a minha tela do OBS agora, tá vendo a minha imagem? Aham, tô vendo. Eu tô fazendo uma gambiarra aqui, tá? Temporária. Essa aqui é a caixa do HTC Vive e vem todas as base stations, Uhum. os trackers. É algo bem completo. Tem uma... Essa unidade aqui é o diferencial. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é um computador. Sim. Isso aqui é um computador. Isso aqui é um Windows. Tem toda a parte de Genlock, referências, os trackers sendo colocados, a conexão de rede, tem tudo aqui.
Então, tem toda a parte de... Até o sistema de... Tá vendo aqui? Isso aqui é um encoder, ó. Tá vendo o encoder? É um encoder profissional da Small Rig, não é qualquer coisa. Então eles fizeram um sistema profissional de sistema de tracking de baixo custo. Então, e que vem sendo atualizado constantemente. Então, isso é a grande diferença. Então, por exemplo, essa parte do eixo zero que você me falou, eles estavam com uma imprecisão no eixo zero, no sistema. E... Deixa eu fechar aqui. Tirar o compartilhamento. Mas, Omar, então tu acha que não vale a pena tentar fazer direto da Unreal? Vai te dar muito trabalho. Se você não tiver um programador do Unreal, não entre nessa. Eu tenho um programador do Unreal para resolver. O Diego trabalhava com games antes de trabalhar com a gente em produção virtual, né? Então ele entende de blueprint e tal, mas eu entendo que seja jogar fora tudo que a gente desenvolveu até aqui, né, Diego? E começar do zero para... Não acho. Olha só, o Aximetry ele te dá bons resultados, tá? Eu testei ele, mas você tem que saber trabalhar a tua cena. Isso é o primordial. Se a tua cena não estiver bem trabalhada, você vai ter problemas. Outra coisa que eu estou fazendo com algumas empresas são consultorias. Tipo, Omar, eu gostaria que você desse uma olhada nesse projeto que a gente fez, que tivemos problemas, e eu vou pontualmente, eu analiso o teu projeto, eu vejo o que você tem, o que aconteceu com ele, e a partir disso a gente vê quais são os problemas, porque pode ser um problema de projeto também. Eu já tive esses problemas. O Gabriel sabe, lembra que a gente fez uma gravação no estúdio do teu pai, Gabriel? Sim. E eu peguei uma cena do Marketplace da Unreal e fiz um cookie. E foi falta de... Não tive tempo também. Muitos dos assets chegaram esquisitos, estranhos. Começaram a ficar branqueados, começaram a ficar com uma textura estranha. E eu vi que era uma questão do cookie, mas não tive tempo de resolver. Então, assim, tem essas limitações. O que pode e não pode ser levado, o que você tem que evitar levar ou não. Normalmente acontece quando você usa muitas coisas do Marketplace que são talvez para game, que não foram feitas para Virtual Production, ou que tem um shader, um material muito complexo e que muitas vezes no Aximetry ele não vai conseguir, como posso dizer, reconhecer esse material de forma correta. Então talvez você tenha que refazer aquele material de uma forma mais simples para que ele no cookie ele não fique daquele jeito, sabe? Então assim, tem várias questões que podem acontecer no meio disso, né? Mas cada caso é um caso. Mas assim, eu já fiz vários testes com vários cenários e, gente, eu tive bons resultados, mas fazendo tudo assim direitinho, otimizando, tirando os excessos, limpando a cena, deixando o mais limpo possível. Omar, se a gente tiver um projeto, e a gente tiver algum problema pontual e tal, existe a possibilidade da gente, Omar, quanto para tu nos ajudar com esta questão, resolver esse assunto? Super. Porque aí eu tenho verba do projeto para poder eventualmente te chamar para pedir um help, sabe? E no mais, tu acha interessante o Diego fazer esse teu curso? Tu acha que ele pode pegar ali dicas que sejam acho que sim, acho que é uma valiosas. Sim, eu acho que é uma forma de você... porque acontece, tem muito profissional que ele começa a fazer Unreal e começa a estudar por conta própria. Eu mesmo já passei por isso. Né? E você vai perder vários insights que são importantes você manter no seu workflow de trabalho. Que se você não manter eles, você vai ter problemas lá na frente. Como, por exemplo, essa questão da otimização, de já começar organizando tudo desde o início. Porque se você deixar para organizar lá no final, novamente, você vai ter problemas. Né? Então o curso ele passa, dá uma limpa. Se você é uma pessoa que já faz isso, você pode usar o curso apenas para reciclar e ver se você não está esquecendo de nada na hora de fazer isso, né? Isso aqui eu não fazia, é interessante, eu posso fazer e eu posso usar isso. Por exemplo, já vi muita gente falando sobre os dois canais de Unreal, né? Por que é necessário criar dois canais? Porque um canal é para o shade, para a textura, e outro canal é para a iluminação, né? Só que esse canal de iluminação, muita gente só leva um canal.
E já muita gente fala não precisa criar o segundo canal, não. Eu crio o segundo canal no Max. Porque o que acontece? Quando você importa um asset para Unreal, a Unreal automaticamente cria o segundo canal. Só que dependendo da malha que você tem, ele vai criar do jeito dele. Se é um quadrado, ele vai fazer perfeitamente. Mas se for um objeto mais complexo, ele vai fazer um negócio que se chama malha uma em cima da outra, e é ali que teu shader fica ruim. É ali que começam os problemas. Porque é ali que o sombreamento vai ficar ruim, o teu shader vai ficar estranho. E se às vezes esse shader não está te acusando no Unreal, ele pode te acusar no Aximetry. Então, Tu sabia disso, Diegão? Desses dois canais, não. pois é. Então e por aí vai. Como essa tem várias, assim, né? Aquilo do post-process que eu te falei, post-process. A galera adora, chega a cenário virtual com post-process, lindo, maravilhoso. Manda para o espaço post-process, acabou o cenário. Faz toda a eliminação. Gente, o post-process é tão incrível que se você pegar o City Sample da Unreal, não tem uma única luz naquele cenário. É um cenário extremamente realista e eles só fizeram toda a luz com post-process. Né? Só que se você mandar daquele jeito pro Aximetry, sabe Deus o que vai aparecer, né? Então, Tá tem certo. isso, né? Então é por ali, né? Tem várias questões que você precisa... Só tem a luz do sol, né? Pois é, então Só assim... tem uma luz. Sim, acho que sim, é verdade. Só tem a luz do Só sol no pra fazer direct, né? sombras, O resto são 3 post-process que tem. E cada um configurando uma questão diferente do ambiente. É surreal. Perfeito. O anti-latency eu achei bem interessante, mas para a gente, Omar, a gente tem um problema que é o seguinte: a gente não tem um estúdio fixo, né? A gente monta por demanda. A gente tem Entendi. parceria com empresas de LED. A gente ficou um tempão com o LED montado lá, mas para fazer demonstração, para apresentar para o mercado. Uhum. E agora a gente monta por demanda, em estúdios diferentes, com tamanhos de LED diferentes. Então eu preciso de um sistema que ele seja portátil, assim, né? Que a gente consiga. Então, ainda me parece que o Mars vai ser o caminho, né? Sim, eu acho que de todas as soluções é o mais acessível, mas como eu te falei, é a mesma coisa que a Aximetry. Isso tem que estar claro para você. Ok, vou ter um Aximetry, estou pagando, sei lá, 3, 4 vezes mais barato que os outros sistemas, mas eu preciso respeitar as limitações desse sistema. É assim com o Aximetry e é assim com o WebMars. O WebMars também tem as limitações dele, né? Então, Omar, tu já fez trabalhos com, com muita equipe com o Mars? Tu acha que ele pode perder estabilidade? Porque o que a gente teve lá é isso, tava tudo funcionando, a gente testou um dia antes, no mesmo estúdio lá, tava tudo funcionando. Chegou no dia da gravação, mexia, e as coisas que estavam mais no fundo, os layers que estavam, tipo, o cenário que estava fora da janela, ele meio que dava uma travadinha, assim, sabe, com o movimento. pois é, sim, isso também pode ser genlock, né? O teu sistema precisa estar bem genlocado, né? E uma das coisas que o WebMar Mas faz é que bem... o que era surreal é que no teste a gente testou no estúdio da Cria LED, a gente testou na pré, tudo estava lisinho, tudo lindo. O diretor pegava a câmera na mão e mexia e tudo lindo. No dia de filmar, bicho, e a gente não teve santo, cara, não teve nada que a gente fizesse que parasse de... Entendi. E aí eu fiquei, a única variável diferente é o número de pessoas no set, né? Várias coisas podem interferir nisso, né? Se você tem uma internet que o sistema está usando e essa conexão está sendo usada por outras pessoas, isso vai influenciar. Você tem que ter uma internet, uma conexão dedicada a uma rede só para ele, número 1. E segundo, iluminação, luz. No WebMar, se você botar uma luz de frente para uma base station, vai atrapalhar o sinal. Não pode ter. Então, elas têm que ter uma posição específica dela que a luz não vai interferir nela. Outra coisa, trepidação. Você não pode ter trepidação no teu grid. Né? Então, tipo assim, você tem as câmeras penduradas e tem um cabo que está conectado numa tomada lá embaixo. Se alguém mexer nesse cabo, vai trepidar a câmera lá em cima, vai atrapalhando o tracking. Então, não, eles estavam em tripés, eles não estavam presos no grid. Tripé é outro problema também. Tripé, por exemplo, bota em tripé, as pessoas estão caminhando no ambiente, se tem muita gente, vai trepidar mais, a câmera vai vibrar. Quando a câmera faz isso, o tracking pode sumir por alguns segundos. Acontece também. O tracking, as câmeras, os base stations tem que estar ninguém mexendo nada.
outra coisa, coisas de metal, assim, muito próximas das caixas também interferem. Então, assim, você precisa conhecer o sistema, as limitações dele, para você não ter problema. Anti-latency também é a mesma coisa. Por isso, quando eu te falo do Red Spy, o Red Spy é um sistema, cara, impressionante, assim. Tem luz, tem painel, tem não sei o que. Não atrapalha o cara. Mas custa o que custa, né? Não, e eu vou te falar uma coisa. Skype, né? O RealSense mesmo, a gente nunca teve esse problema. O RealSense, o Diego odeia o RealSense porque tu tem que ficar encaixando na mão ali o cenário com o telão, né? O Diego acha isso meio caótico, assim. Mas depois, quando tá filmando, bicho, ele não trava. Sim, sim. Não, e o Vibe Mars também tem um negócio interessante, que é no negócio do eixo zero, a posição, que ele tem dentro da interface dele, uns botões justamente para você alinhar o eixo zero. Uma vez que você configurou na posição inicial, e se ele em algum momento se perder, ele automaticamente recalibra no local de origem. Então ele tem toda uma solução específica só para isso também. Então eles foram incrementando toda vez que eles lançam uma versão nova, melhoras. Então é um sistema que ele não fica defasado. Isso que eu acho muito legal. Né? Massa. Perfeito. Perfeito. Mas eu é uma acho que é esse questão investimento mesmo. É uma questão que vocês precisam pensar. Eu quero um sistema confiável, que não vou ter apurrinhação, vai de Red Spy. Conselho. Custa mais caro? Custa. Mas é um investimento que precisa ser. Mas é que eu não posso investir no Red Spy, porque eu não tenho um estúdio fixo. Não tem um estúdio fixo. Ok, não tem estúdio fixo, então ou você vai para opções Vibe Mars, mais em conta, OptiTrack, que também usa uma solução similar, só que as câmeras do OptiTrack são muito melhores, né? Você usa mais câmeras, é um sistema também mais caro. Mas e se eu for comprar o Vive, tu acha que eu tenho que comprar mais câmeras? Não, ele 4. Ele vem com 4 já. Ele vem com 2, você compra mais 2. Tá. Então compra 4. Vai ser isso. Vai ser isso. Uhum. Vai ser isso. E o teu curso? Sim. As consultorias, né? Tá você certo. Você tem interesse em comprar o Webmars, então? Tenho. Tá, eu estou com o meu, não sei ainda se eu vou vender, mas a gente pode conversar sobre isso, vou dar uma pensada. Se tu tiver interesse, me avisa. Tá bom, tá bom. Me evita todo o trâmite de ter que trazer, né? Sim, importar de lá. Se eu não me engano, o Sérgio também tem um Vive Mars lá que ele quer vender. Ah, é? É. Não atrapalha a minha venda. Não, mas só se você não quiser vender, né? Tá certo, não, tá. pô. Eu acho que o dele é mais salgado. Entendi. Não, o Sérgio, pô, eu queria ganhar Não, Mari, pô, cara, é a segunda vez já que eu te dou um aluguel, né? Lá na reunião eu fiquei solando, te perguntando um monte de coisa. Acho justo se eu for dar esse dinheiro pra alguém que seja pra ti, né, cara? Entendi. Mas é isso, pessoal. Assim, mais dúvidas? Vocês estão no grupo do WhatsApp? Não, me manda o link aí que a gente entra. Deixa eu ver se eu tenho. Eu sou com teu contato, né, Juan? Deixa eu ver aqui. A gente já trocou contato, sim. Deixa eu ver se tem tudo. Acho que tu ficou com o meu. Não eu que fiquei com o teu. Me passa teu número. Posso falar? Pode falar. 51, tá? É de Porto Alegre. 99941 0876. 9941 0876, né? Isso mesmo. Me chama aí, Omar. Perfeito. Qual o nome do estúdio de vocês? É Blue Dot. Blue Dot. Eu já vi coisas de vocês. Pô, com certeza. A gente tá há um tempão, a gente começou a remar junto com todo mundo. Junto com os estúdios em São Paulo, a gente tá desde o início aí A gente já fez bastante coisa, bicho, mas é isso, né? A gente tem que estar
é o que tu falou, a gente precisa estar o tempo inteiro pesquisando, estudando, testando. Sim. Infelizmente, diferente da maioria dos estúdios, a gente não teve um aporte financeiro inicial legal para poder começar com uma estrutura legal, sabe? Sim. A gente até porque o nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul, bicho, a gente tem que fazer do nosso jeito, não tem, sabe? Porque o mercado aqui não vai pagar o que o mercado em São Paulo paga numa diária. Não existe. A gente tem que arrumar o nosso jeito de fazer que caiba para o nosso mercado, entendeu? Sim, é uma solução mais acessível. Eu entendo, não adianta a gente fazer um investimento, vamos usar Disguise, vamos usar OptiTrack, o mercado não vai pagar, a gente vai inviabilizar a brincadeira, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que essa solução Bioimars, Aximetry funciona. Esse estúdio do Sergipe fez assim, e acho que é uma solução que pode você entender, tem limites, né? Eu posso ir até o ponto, mas como você viu no teste que eu te mostrei do Sergipe, era um cenário do Marketplace da Unreal, que estava bonito, estava idêntico do Aximetry, não tinha problemas, e que estava rodando bem, assim. Né? E você pode ter problemas durante uma gravação, estou gravando lindo e daqui a pouco o tracking para de funcionar. Acontece até com qualquer sistema, até com Disguise, com todos eles acontecem. Né? Mas quanto mais preparado você está e mais você grava, mais fácil você vai identificar o problema. É um problema de perda de tracking, é a câmera, é a lente, é o não sei o que, a iluminação, sabe? Você vai identificar os problemas. Mas é só usando direto e o tipo de estúdio onde você grava. Então você também precisa tomar certo cuidado com isso. Eu estou gravando nesse estúdio aqui. Eu testei aqui, meu sistema está funcionando bem. Se eu vou para outro estúdio, vai funcionar igual? Não. Esse é o outro problema que você tem que tomar cuidado. Então, assim, não, a gente já chegou à conclusão de que a gente precisa de um dia só de montagem, um dia só de testes. Escolha um estúdio e só grava nele. Não fica trocando de estúdio, porque isso vai ser um problema para você, tá? Eu falo isso aqui a gente não teve muita opção, porque o estúdio que a gente estava funcionando fechou. Agora ele vai reativar. Então a gente tinha ficado sem estúdio. E daí a gente trabalhos menores, a gente fez em estúdios menores, né? A gente acabou tendo que fazer esse movimento aí. Na real, bicho, é isso. A gente está brigando para se manter de pé aqui e fazendo esse esforço porque as pessoas precisam conhecer a ferramenta, né, Omar? Claro. Eu bato muito nessa tecla que não adianta só a equipe de produção virtual entender de produção virtual. O diretor tem que saber quando usar, como usar, por que usar. Sim. O resto da equipe também precisa conhecer a ferramenta. O diretor de arte também precisa conhecer a ferramenta, o diretor de fotografia também precisa conhecer a ferramenta. Então a gente está fazendo esse esforço de manter, de trazer, implementar a tecnologia aqui, sabe? A gente segue nessa missão, assim. Por enquanto a gente continua investindo, assim. A gente ainda não conseguiu ter um fluxo, né, que justifique investimentos maiores, enfim. Mas é a realidade de muitos estúdios, né? E se o Brasil está assim, os outros países da América Latina estão assim ou com mais dificuldades ainda, né? Então, ou estão ainda nem entraram na Unreal, né? Na corrida da Unreal. Estão ainda com sistemas mais defasados ainda, mas é uma realidade que aos poucos ele vai ir mudando, né? Porque o que aconteceu? Depois, quando teve a pandemia, todo mundo começou a fazer produção virtual dentro do estúdio. Quando parou a pandemia, aos poucos esses estúdios começaram a fechar, começaram a ter menos. Vários fecharam, outros abriram. Mas a produção virtual voltou muito fortemente para os canais de televisão novamente. Então, não é à toa que a Globo está produção virtual, agora não para nunca mais. Agora é o que tem. Mas em São Paulo tem se usado bastante para publicidade também, né? A 555 tem feito bastante. Sim, a 5 é um bom exemplo. A 555 trabalhos incríveis. O pessoal manda super bem. É um exemplo a seguir. A Quanta também, acompanha a Quanta tá incrível também. A Quanta fez Zena agora, pô. Diogo Costa da Quanta é impressionante, assim, é um cara que entende bem, assim. Essas duas empresas para mim, são as que entendem bem o mercado e essas soluções. São empresas a serem exemplos, assim, né?
E é isso. Sim. Bom, pessoal, eu vou ter que ir porque Nossa, meu filho tá esperando aqui, tem que ir pra escola. E é isso. a minha pupila também tá aqui do Te lado. enviei o grupo aí, o Juan. Olha só. Obrigado, mano. Eu vou entrar aqui no grupo e a gente fica em contato agora pelo E WhatsApp. passa pro Diogo também, me passa o contato do Diego, que eu coloco Diego? ali no grupo também. Quer que ele fale agora ou eu te mando no WhatsApp Pode, aqui? pode me falar. O dele também 51, né? Fala aí, 51 Diego. 99 99 113 113 8705. 8705. Tá bom, Diego. Te mando sim. Gente, um abraço aí. Ô, Gabriel, poxa, Maravilha. muito obrigado por entrar também, Gabriel. Pô, Valeu foi mesmo. ótimo. Foi Tá. legal. Omar, muitíssimo Legal. obrigado, Gabriel. Prazerzaço, velho. E Prazer. dúvidas do grupo, não tenha vergonha em perguntar, pode perguntar de tudo. Muito obrigado, querido. Grupo Valeu tá aí. demais. Abração. Valeu demais. Abração. Fechou. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Falou, abraço. Ô,